Pronto, já iniciamos a nossa gravação. Eu vou projetar aqui nossa aula e, de fato, iniciar, né? Nesse momento, eu não estou vendo vocês, tá? Eu só estou vendo a projeção aqui. E, caso vocês queiram fazer as perguntas, pode colocar no chat ou fazer alguma consideração, viu? E nós vamos, ao final, se necessário, discutir algo, tá? Então, hoje... Ah, tá, eu quero saber só se... Vou ter que ver aqui. Se tá tudo ok aqui na... Pronto. Tá, então, vamos iniciar, né, nossa aula hoje falando sobre redes de atenção à saúde. Vamos compreendê-la, né? A conhecida RAS, né? Então, nós temos o desafio aí, né, nessa aula de falar sobre as redes de atenção à saúde. Eu acredito que para quem já exerce atividades no campo da saúde, já tem alguma familiaridade. Para aqueles que estão na gestão, mas não são profissionais da saúde, pode estar próximo também, né, das ações, né, e pode, em algum momento, se identificar com alguma das redes que serão apresentadas. E aqueles que não pertencem à área de saúde vão agora ter uma imersão nesse universo, né, nesse universo de organização do Sistema Único de Saúde. Mas antes de entrar nas redes de atenção, eu, né, gostaria, né, de só retomar algumas questões sobre o nosso sistema de saúde brasileiro, porque eu preciso fazer um caminho, percorrer um caminho, né, um raciocínio, né, uma linha de pensamento, para que vocês compreendam como é que se chegou às redes de atenção. Inicialmente, eu queria trazer, né, um pouco sobre o sistema de saúde brasileiro. A gente tem, né, eu acredito que boa parte tem conhecimento que é um sistema importante, consistente, fruto de uma experiência democrática, porque foi fruto de uma luta de classes, né? E que, de fato, né, reformou as nossas legislações a partir da Constituição Federal de 88, mas que esse sistema ele nunca está pronto, ele está ainda, né, sendo moldado às nossas necessidades. Isso que eu acho mais fantástico no Sistema Único de Saúde, porque ele é universal. Quando ele fala que ele é universal, ele é para toda a sociedade brasileira, ele é uma conquista nossa. É um dos maiores sistemas universais, né, do mundo, considerando, né, que nós somos um país continental, que tem diversas populações, diversos territórios, e tem que entender que essa população, ela não é, né, totalmente, ela não é igual, ela tem as suas especificidades em cada território, e que esse sistema foi fruto de um projeto ético, político, civilizatório, que, dentro dos seus princípios norteadores, está lá o princípio da solidariedade, da justiça social, e, como eu falei, está em construção contínua, né? Nosso sistema, para a gente compreender, né, a gente tem que entender que, quando se fala de usar o Sistema Único de Saúde, e nós temos que ter propriedade disso, a maior parte da população utiliza o SUS. Às vezes indiretamente, né? Mas 2/3 da população brasileira utiliza o Sistema Único de Saúde, né? Aqueles que não utilizam diretamente, pode utilizar, pagar 2 vezes, né? Porque, como a gente fala, a gente utiliza o plano de saúde, muitas vezes as pessoas utilizam o plano de saúde para pensar em agilidade nos processos,
e aí é o que a gente chama de utilização da saúde suplementar. 1/3 da população utiliza a saúde suplementar, mas para você ver como o nosso sistema ele é um sistema misto, porque 2/3 utiliza apenas o Sistema Único de Saúde, 1/3 utiliza a saúde suplementar, mas ainda existe, mesmo os que usam o SUS, né, aqueles que reembolsam diretamente uma consulta ou um pagamento de um procedimento. Então, a gente tem que entender que mesmo todos nós temos acesso ao Sistema Único de Saúde, por muitas vezes a população também faz um desembolso direto por um produto ou por um serviço em saúde. Então, a gente tem aí, né, dentro do nosso sistema, um mix de público e privado, né? Aqueles que têm um desembolso direto, aqueles que usam o plano de saúde, que também pagam por isso, pagam também pelos impostos através, né, dos impostos, que é o que financia, né, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem aí esse mix de público e privado, tá? Como eu falei, muitas vezes a pessoa fala, eu não uso o SUS, mas indiretamente está usando através da vigilância sanitária, né? Vacina, não uso ali para um internamento, porque eu tenho um plano de saúde, mas eu estou sendo vacinada no posto de saúde. Então, não há quem diga que não usa o Sistema Único de Saúde, porque ele está em todos os lugares. E, como inicialmente eu trouxe, né, eu remeti a essa fala, em relação à organização do Sistema Único de Saúde, ele foi de um movimento social, né, ele iniciou, né, dentro de um período muito duro, que foi né, a gente estava saindo do período militar para um processo de redemocratização, e nós tivemos, de fato, né, um movimento de luta de classes, aí teve movimento feminista, teve sindicatos envolvidos, né, teve a comunidade universitária, né, estudantes, aí teve professores. Então, nesse movimento, por isso que foi chamado de movimento de reforma sanitária, ele não aconteceu em 86, ele já vinha acontecendo ao longo dos anos. Então, ele foi, por isso que é chamado movimento de reforma sanitária. Então, ao longo do tempo, existia muita insatisfação, né, com o modelo previdenciário, era o que era predominante na época. E ali, né, culminou-se na 8ª conferência, que é bem essa fotozinha aí, a 8ª conferência de saúde, e dali saíram as primeiras propostas vamos dizer assim, basiladoras do Sistema Único de Saúde. A estrutura previdenciária, lembrando aí, né, que a gente teve Caixa de Aposentadorias e Pensões, né, que começou lá com a Lei Eloy Chaves. Então, a estrutura previdenciária, ela perdurou nos anos 80. E a gente tinha, né, um movimento de insatisfação. Por quê? Porque a estrutura previdenciária não alcançava todos, era só trabalhadores que tinham carteira assinada, que tinham acesso acesso ao serviço de saúde. Então, uma boa parcela, uma grande parcela da população ficava apenas pelo acesso das santas casas, né, de misericórdia, mas não tinha as consultas garantidas. Só para lembrar que anos 80 foi praticamente ontem, né? Então, entendendo que o nosso SUS, ele é novo e ele precisa ser cuidado, né? Porque foi, né, de certa forma, fruto de muita luta. E a partir de 88, final, né, quase da década de 80, que houve a declaração de que todos têm o direito à saúde e que era dever do Estado garantir a saúde. Lá na seção 2 da Constituição Federal se falou no artigo 96 a 200 sobre o direito à saúde. Aí depois, né, da Constituição Federal, nós tivemos, só fazendo uma recapitulação, a Lei 80 do ano de 90, que foi a instituição mesmo do nosso Sistema Único de Saúde, né? Aí a Lei Orgânica da Saúde, que é chamada, com os princípios e diretrizes, e posteriormente, para regulamentar a participação popular, nós tivemos a Lei 8.142, que falava, né, que a população também iria estar, né, gerindo o SUS através dos seus conselhos e
a participação seria através das conselhos e conferências. Então, a gente entende aí que o SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços. Então, conjugação, reunião de ações e serviços, mas que deve abranger promoção, proteção, recuperação, e executados pelos entes federativos. Aí a gente está falando de quê? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Esses são os entes. De forma direta ou indireta, mediante a participação complementar. Olha, isso aí cai muito com concurso público, né? De que forma, né? A participação complementar aí da iniciativa privada, quando é que ela acontece? Por exemplo, quando um hospital privado tem uma parte que atende pelo SUS. Ali é uma participação complementar, né? Da iniciativa privada. Então, ele tem um privado ofertando serviços pelo SUS. Então, quando o SUS ele não tem todos os serviços dentro da sua rede própria, né? Vou dar só um exemplo aqui em Vitória da Conquista, nós temos a Unacom, que fica dentro do hospital de base, mas como a demanda foi tão grande, o SUS precisou contratar de forma complementar a iniciativa privada, fazendo uma contratação de um hospital privado aqui no município para atender uma parte, né, dos pacientes oncológicos. E isso pode acontecer quando houver necessidade de demanda e se algum hospital tiver o serviço que o SUS que a rede própria não está dando conta. E quando eu falo rede própria, é a rede própria do município ou do estado, né? Então, eu estou falando disso. E todo o sistema ele é organizado de forma regionalizada por regiões e por hierarquias, claro, né? Pelos níveis de atenção. Durante os anos 90, claro que 80 foi um período, né, de culminância do nosso SUS, mas nos anos 90 a gente teve um palco de disputa muito grande dos modelos de assistência que a gente queria. Quando eu falo em modelos assistenciais, a gente está falando assim, qual a forma, qual a tratativa que eu quero para o meu usuário? Eu quero um modelo que atenda de que forma? Então, vamos falar dos modelos assistenciais rapidamente, só para dar, né, uma recapitulada. Nos anos 90, nós tivemos o modelo médico-privatista e o modelo sanitarista em total, né, vamos dizer assim, dentro desse palco de disputa, muito do recurso público ia para o modelo médico-privatista. E, na verdade, o movimento de reforma sanitária trouxe, né, de certa forma, um discurso de que era necessário prevenção e não só modelo curativista, que é o médico privatista. Então, o modelo sanitarista remetia, né, a necessidade de trabalhar nas medidas preventivas. Então, houve sempre esses conflitos de interesse, e aí entra muito a iniciativa privada, entra muito a questão, né, dos grandes que estão à frente, né, de hospitais públicos, hospitais privados, e esse palco de disputa nos anos 90 foi muito, né, intenso. Então, existia uma necessidade, né, dentro do discurso da reforma sanitária, de um modelo que fosse novo, que não trouxesse só a cura, né, e também não só agisse com vacinas, né, com medidas preventivas. Às vezes, as medidas preventivas vinham muito de forma imediatista, para apagar incêndio, né? Vamos vacinar aqui população X, porque está tendo já a doença. Então, a necessidade é de trazer um modelo voltado para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Esse modelo veio lá da Conferência de Alma-Ata, que foi uma conferência que foi basilar também para um movimento de reforma sanitária. O modelo alternativo trazia isso, de que precisava de promoção de saúde, sim. Prevenção, sim. Mas também recuperação e reabilitação.
Só para a gente lembrar quais são as características dos modelos assistenciais, o modelo médico privatista, ele trazia alguns caracteres, vamos dizer assim, bem fortes, né? Então, quando a gente pensar assim, nós temos um atendimento que o principal, a figura central é o médico especialista. Quando o atendimento já é com doentes. E os indivíduos, eles procuram já doentes, muitas vezes, pelo sofrimento e por livre iniciativa, o serviço de saúde. E ele é predominantemente curativo. Aí eu pergunto a vocês, esse modelo aí não existe mais? Existe, porque muitas vezes só procura quando está doente, já vai, ao invés de fazer uma tratativa de prevenção, de ser acompanhado na unidade de saúde, de fazer todos os processos para o não adoecimento, ele muitas vezes já procura doente, às vezes com a doença instalada, muitas vezes, né, já precisando de reabilitação, e ele já procura o especialista, porque eu estou com um problema no pulmão, eu vou para o pneumologista. Né? Ele não fez a avaliação primária, né, dentro de uma proposta mesmo preventiva. O modelo sanitarista, como eu disse, ele é necessário, porque ele está dentro, né, do viés das medidas sanitárias, ele também está na proposta de prevenção das doenças, mas muitas vezes ele age já na epidemia. Então, eu estou aqui com um surto de dengue, preciso tomar todas as medidas. Aí, o que é que esse modelo traz? Ele só traz, tem um montante de recursos que são, né, de certa forma, são angariados aqueles recursos, um grande montante de recursos para aquele certo agravo, e é movimentado em forma de campanhas. Quando é em forma de campanhas, você sabe que vai ter princípio, meio e fim. Acabou a campanha, muitas vezes se esquece de tudo que foi feito, acabou a epidemia naquele momento, vamos voltar à nossa vida normal, mas as medidas, né, sanitárias não foram modificadas. Então, eu estou aqui gastando muito para uma campanha só para remediar, vamos dizer, apagar um incêndio. É geralmente temporário, requer uma grande mobilização de recursos, são realizados para enfrentar problemas que a rede de serviço às vezes não conseguiu resolver. Então, se eu tenho dengue hoje, estou com surto de dengue, alguma coisa aconteceu antes, né, nas medidas sanitárias. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Só abrir aqui a tela para ver vocês. Joia, vamos voltar lá, tá? O microfone ficou fechado. Obrigada. Joia. Então, o novo modelo, ele traz uma proposta de vigilância à saúde. Eu não quero apagar incêndio, eu não quero tratar a sua doença. E ele só vem para mim quando eu estiver doente. Eu quero vigiar a saúde, eu quero fazer promoção e proteção, específica ou não. Então, aí surge, né, já na década de 90, os programas de saúde da família, onde se entendeu que era necessário ir até a população, conhecer o território, levantar o que a população tinha de principais problemas e intervir nesses problemas. O modelo traz isso. Promoção de saúde, a partir da identificação dos seus problemas de saúde, criar linhas de cuidados e uma forma diferenciada aí no modelo alternativo, né, que é da vigilância à saúde, um acolhimento, uma aproximação da sua população. Aí, nesse movimento, claro, tem um protagonismo enorme dos agentes comunitários, e os agentes comunitários como elo do serviço de saúde junto ao
trazendo o território e a sua população para próximo da equipe de saúde. Aí foi uma revolução na década de 90, onde cada família se identificou com o seu médico, com a sua equipe de saúde e com os seus agentes. Isso aí muda o modelo assistencial completamente, onde eles são cuidados, se sentem cuidados, né? Aí tem o objetivo de atender às necessidades da população e não de um indivíduo apenas. Proporciona assistência aos principais grupos populacionais. Então, aqui se organizou a oferta de forma assim: atendimento à criança, atendimento à mulher e atendimento ao idoso. A oferta do serviço já era organizada, não era esperar ele vir doente. É já fazer prevenção. Traz a criança, porque vai ter crescimento e desenvolvimento da criança. Traz a mulher para ela fazer uma coleta de preventivo, para ela fazer um planejamento familiar, para não ter uma gravidez desejada. Traz a mulher já grávida para fazer o pré-natal. O idoso, também nas especificidades das necessidades dos idosos e prevenção de outras doenças da idade. Então, eu trouxe esses modelos para vocês entenderem o que é a rede hoje, né? Foi traçada, né? Porque a gente começou lá naquele tempo ainda com problemas que a gente achava que era muito complexo. À medida que o SUS ele traz, né, todo um acesso a uma população, aí começa a surgir novas demandas. Mas para a gente chegar lá também na rede, eu preciso lembrar que a evolução do SUS aos 25 anos, ele se dividiu praticamente em 4 períodos. Primeiro, de 84 a 89, que foi aquele período que se valorizou que direito, eu tenho a saúde como direito universal. Aí, muito, né, da construção do SUS surgiu das conferências, né, que foram momentos de reunião, de várias representações sociais, até a chegada da Lei Orgânica da Saúde com a Lei 8080. O segundo período foi de 90 a 95, quando, pensa aí, todo o SUS era administrado pelo governo federal. SUS não. O serviço de saúde, todo o recurso era centralizado no governo federal e nos estados. Né? O repasse era entre eles. E, no entanto, a partir, né, da implantação do SUS, nós tivemos a necessidade, né, de trazer o recurso para mais perto de quem conhece a sua população, que a gente chamou esse movimento de processo de municipalização. Então, os municípios eles não tinham recurso para gerir o seu sistema de saúde. A partir né, da Lei 8080, se entendeu que os recursos deveriam ser descentralizados, sair do governo federal e ir para o município. E tinha uma contrapartida do governo federal, do estado, e o município também tem que ter a sua contrapartida dentro dessa gestão. Então, tem uma parcela do recurso que é do estado, outro do governo federal e outro do município. Por isso que se chama tripartite, 3 poderes. Então, para organizar essa alocação de recursos financeiros, foi criado as NOBs 91, 93 e 96. E essas NOBs foi simplesmente um conjunto de regras e diretrizes para a gestão pública, né? Como é que vai ser organizada a vigilância epidemiológica? Vai ter uma caixinha de recursos para isso. Para quais ações? Para tais ações. E a vigilância sanitária? Vai ser isso. Esse recurso vai ser para quais as ações? Tal, né? O programa de agentes comunitários tem um recurso próprio? Tem a partir de quê? Do número da população. Se a população é tantos reais per capita por população, multiplicado, vai dar tantos agentes comunitários para aquela população. E aí o recurso vinha direto nessa conformidade. Então, as NOBs veio trazer essa organização, né, de repasse de recursos e alocação de recursos. Ah, tá, mas para receber esse recurso tinha que ter o quê no município? Tinha que ter conselho de saúde estabelecido, empossado. Sem conselho de saúde não chegava a R$1, porque a fiscalização dos recursos é feita depois de aprovação dos conselhos. Entenda que, tudo bem, a lei está ali, mas ela, para ser executada, precisa de uma organização.
E aí o terceiro momento, de 96 a 2002, além das NOBs, foi necessário as normas, né, operacionais assistenciais, que foi mais ligado ao processo assistencial, né? Então, houve separação dos papéis de cada instituição. O que é da responsabilidade do Estado e o que é da responsabilidade do município, tá? Então, por exemplo, Hemocentro, ainda a gente sabe que os hemocentros não são de gerência do município, os hemocentros são de gerência do Estado. Então, essas normas operacionais foi para dizer quais as competências, né? E é claro que ajudando a transformação desse modelo assistencial, né? Dando mais fortalecimento à atenção primária. E o quarto momento, né, que a gente fala que foi um momento também muito importante, que depois se consolidou a SUS, que se organizou as formas de organização assim, assistencial, de repasse de recursos, os seus serviços, era necessário, poxa, todo mundo já sabe agora o que é que cada um tem que fazer, qual é a competência de cada um, né, de cada ente federativo, mas a gente precisa pactuar que a gente tem que cumprir metas. Aí surgiu os pactos pela saúde, né? O pacto pela vida, pela defesa do SUS e de gestão. Cada pacto desse pela vida, um exemplo, realizar tantos por cento de preventivos nas idades de tais e tais idades. Por quê? Porque eram doenças que afetavam as mulheres. Estou dando só um exemplo. Realizar, né, mamografia para prevenção do câncer de mama em tantos por cento da população feminina de tal idade. Então, são pactos, né? Dentro desses pactos tinha metas a serem cumpridas. Isso fez parte da evolução do SUS, né, nesses últimos 25 anos. E aí, dentro do Pacto da Saúde, é onde a gente vai chegar agora, se percebeu a necessidade, né, de estabelecer, desenhar redes por região. Por quê? Porque um município X, que só tinha postos de saúde e um pronto-socorrozinho básico, não poderia fazer a linha de cuidado todo para a gestação, porque esse pronto-socorro não faz parto. Então, para o funcionamento do SUS de uma forma em que garantisse a continuidade do cuidado, foi necessário a pactuação de gestão dentro, né, entre gestores, e teve que ser desenhada uma rede de serviços por região. Então, vou dar só um exemplo aqui. Vitória da Conquista tem pactuação com a maior parte dos municípios da região aqui próximo. Por quê? Porque ele concentra uma boa parte de oferta de serviço. Vou falar de uma gestação, ultrassonografia, se precisar, né? Com todos os tipos de ultrassonografia, exames mais complexos, né, da gestação. E tem, né, maternidades com UTIs neonatais, maternidades com UTI geral. Então, quando a gente pensa em organização de rede, a gente precisa pensar cada município, o que é que ele tem de ofertar e o que ele não tem, ele precisa pactuar né, com a região, com outro município, e essa pactuação tem que ser dentro de um desenho de rede. Eu não vou mandar uma gestante para fazer uma ultrassonografia que precisa ser uma morfológica, porque existe uma suspeita de que o líquido amniótico dessa mulher está, né, extremamente excessivo, pode ser um polidrâmino, e eu não vou mandar ela sair daqui de Poções para ir em Itapetinga, porque tem Vitória da Conquista nesse meio. Então, a gente precisa desenhar a rede para ofertar a linha de cuidado para todos. Porque quando a gente fala em SUS, SUS acontece em todos os municípios. Mas para ele acontecer, precisa ter esses desenhos regionais e precisa ter essas pactuações. Para tudo isso com o objetivo de garantir acesso universal para todos, universalidade para todos, acesso, né, garantia de entrada na rede, entrada no serviço,
equidade, que a gente vai falar de equidade lá no final, né? Que não é uma igualdade total, tem um princípio de justiça aí no meio, e integralidade, quando eu dou promoção, proteção e recuperação da saúde. Pronto. Então, o pacto aqui trouxe a necessidade de desenhar redes de atenção à saúde. É o nosso motivo da nossa aula hoje. Eu preciso fazer esse resgate para a gente entender por que o SUS está em construção. Porque primeiro se consolidou, depois teve que se organizar todos os serviços, depois teve que dizer qual a competência de cada um, para entender que esse município sozinho ele não vai conseguir dar tudo o que os seus munícipes precisam. Ele precisa de uma rede articulada de serviços. Não só de serviços, como também, né, de produção, né, de recuperação, proteção, tudo isso. Então, o conceito de redes de atenção, ele trouxe, né, dentro do conceito, que para a gente ter uma rede de atenção, eu preciso de um arranjo organizacional de ações, serviços. Quando fala de diferentes densidades tecnológicas, eu quero dizer assim, eu tenho, para um posto de saúde funcionar, eu preciso de, dentro dos consultórios, uma balança, eu preciso de estetoscópio, aparelho de pressão, aparelho de glicemia, eu preciso de maca. Estou pensando assim, se eu fosse um gestor hoje, para funcionar um postinho, como por exemplo, posto de saúde, atenção primária, o que eu preciso? Eu preciso de alguns equipamentos de baixa densidade tecnológica. Ou seja, não vai precisar um aporte de recurso tão grande. Diferente de uma UTI no hospital, que eu vou ter alta densidade tecnológica. Deu para entender essa questão aqui? Diferentes serviços e ações de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de um sistema de apoio técnico, porque eu posso ter um aparelho de ECG, vou dar um exemplo. Eu tenho um aparelho de ECG dentro de eletrocardiograma, dentro de um posto de saúde. Mas eu preciso. Tem alguém com áudio aberto. Deixa eu ver aqui. Nunca vi ninguém botar. Por favor, tem alguém com áudio. Pronto. Eu preciso ter um aparelho de ECG, mas eu preciso de um apoio técnico, que é o laudo, entende? Para emitir o laudo daquele ECG. Eu faço o ECG, mas eu preciso do apoio técnico, ou seja, de um especialista para ler e laudar. Então, não basta você ter apenas o aparelho, eu preciso também de apoio técnico. Logístico, porque eu preciso entender que recurso precisa ser aplicado de acordo com a quantidade de população. Eu não posso pegar e botar um aparelho de tomografia num município de 10 mil habitantes, porque eu vou atingir só 10 mil habitantes. Uma tomografia tem que ir para um município onde vai abarcar a maior parte maior parte de pessoas, vamos dizer, um maior número de pessoas, e esse de 10 mil habitantes pode vir para esse município também. Então, a gente precisa ver a logística e é claro que a gestão tem que estar dentro de todos os processos. Gestão, ela não acontece só lá, quem é secretário de saúde, não. Quem está no hospital tem que ter um gestor para gerir todas as ações do hospital. Quem está no posto de saúde tem que ter uma gestão do posto de saúde. Então, gestão, ele está em diversos níveis, buscando garantir a integralidade desse cuidado, que é o que a gente sempre, o nosso foco da atenção é o cuidado e o cuidado integral. Então, as RAIs, ele nasceu aí, dentro de decretos, começou em 2011, na verdade, em 2010, houve as diretrizes para a organização das redes, de atenção à saúde. Em 2011, teve o decreto dizendo, onde estariam compreendidas as redes de saúde. Então, pensa que às vezes a gente
fala assim, Conquista, Vitória da Conquista, está na macro-região sudoeste. Tem a macro-região sul, tem a macro-região norte. Então, era necessário fazer esse desenho, né, de regiões. E por que nasceu essa necessidade assim de constituir redes de atenção, né? Primeiro, porque foi se observando que os problemas da década de 80 não eram os mesmos problemas da década de 90 e que não os mesmos problemas dos anos 2000, né? Porque os territórios são dinâmicos. Então, olha o que aconteceu. Houve um fenômeno, né, ao longo dos anos, né, onde aqui a gente chama de transição demográfica. Nós tínhamos uma população lá na década de 60, né, em que nós tínhamos uma base alargada que era muita criança e pouca expectativa de vida, ou seja, chegava até 60 anos e morria, né? Pequena parcela de idosos. E aí, então a gente tem que pensar lá na década de 60, se fosse um gestor, ele tinha que pensar assim, eu tenho que aplicar mais recursos, né? E tenho que desenhar a minha rede para assistência à criança, ao adolescente e ao adulto, porque a minha população maior é essa. Você, enquanto gestor, vocês estão num curso de gestor, a gente tem que conhecer a população. Quem é minha população? Como é meu território? Então, à medida que foi passando os anos, essa pirâmide etária mudou. Nós tivemos mais acesso à informação, e o acesso à informação e também acesso a serviço de saúde, porque o SUS promoveu isso. Todo mundo tem um posto de saúde de referência, todo mundo tem uma unidade, né, um médico de família de referência. Pode ser uma população que é enorme, para só um médico pode, às vezes o acesso fica difícil, que só tem ele, mas tem ele. E ali é a porta de entrada para conseguir, né, acessar o sistema. Então, hoje o acesso não é tão difícil como antes, que não tinha nada, né, na década de 60, que só tinha, né, o modelo previdenciário. À medida que teve mais acesso, a população melhorou a sua condição de saúde. Aí a gente também tem o impacto de renda também, acesso à educação, e tudo isso reverbera em quê? Né? Na mudança da população. Hoje nós temos muitos idosos, muitos adultos também, e, né, a gente entendeu que à medida que os idosos foram, né, hoje a gente fala de transição demográfica, por quê? Porque hoje a gente tem uma grande parcela de idosos e pouca criança. Por que pouca criança? Porque a mulher também mudou, né? Ela hoje trabalha, ela hoje está né? Ela tem controle, né, do seu corpo, ela sabe utilizar métodos contraceptivos e ela regula a sua fecundidade. A média de fecundidade hoje está em 2 filhos, né? Então, ela tem menos filhos e, com isso, o impacto também nessa pirâmide. E aí, o que isso tem a ver? Tem a ver que as doenças de hoje, que a gente chama de modificação das doenças. Hoje nós tivemos, a gente chama de tripla carga de doenças. Hoje prevalece no Brasil doenças crônicas, violência urbana, porque a população de adulto, né, está ali, e doenças infecciosas, né? Aí tá muitos das ISTs, também pelo comportamento humano. E, gente, se tiver qualquer dificuldade aí na transmissão, vocês podem abrir o microfone e me sinalizar, tá? Tô falando aqui. Tá, então, assim, quando muda o perfil da doença, mudou as necessidades dos serviços, entendem? Então, eu estou com predominância de doenças crônicas, e as doenças crônicas afetam qualquer idade, tá? Eu posso ter uma criança com diabetes mellitus, né? Que a gente chama de diabetes, né, infantil. Mas é uma doença crônica, vai estar com ela a vida toda. Então, houve aumento das doenças crônicas e redução das condições agudas. Por quê? Porque as condições agudas, muitas vezes,
foram prevenidas com ações por exemplo, quais são as condições agudas? A gente tinha muito a catapora, a gente tinha sarampo, a gente tinha papeira, que são doenças infecciosas agudas, né? Tinha coqueluche. Isso tem mais? Não tem, porque tem vacina, porque houve acesso à prevenção. Tinha muita parasitose intestinal em crianças, hoje a educação, né, nas escolas e da própria saúde, né? E o agente comunitário na área, isso ajudou muito a mudança de comportamento da população. E aí, o que acontece? A gente melhorou a questão do tratamento das condições agudas, mas as crônicas estão aí. Aí a gente continua ainda tendo paciente com tuberculose, gente. Tuberculose, né? Por quê? Porque condições de moradia conta, condições de alimentação conta, né? E a pessoa, quando não tem uma nutrição legal, não tem uma condição de moradia legal, vive aglomerado, ele pode ter uma doença aí, como a tuberculose, que ainda tem centro de referência de tuberculose aqui no município, porque é uma doença endêmica, né? E a gente entender que a hipertensão está aí, que a diabetes está aí, que aí surgiu os problemas, né, de ordem, né, da saúde mental, que afeta boa parte da população, e a gente mudou a configuração das doenças. Então, se mudou a configuração da doença, mudou os problemas. Eu estou com problemas mais complexos, e aí eu tive que reconfigurar o sistema de saúde para atender essa população. Eu tenho que organizar os meus serviços para atender essa grande demanda. Então, todo problema complexo demanda respostas complexas. Então, os gestores precisaram sentar, se reunir e pensar em estratégias, né? Como a gente vai organizar o SUS para atender essas novas demandas? Aí, lembrando aí da tripla carga de doença, né? A gente tem violências, doenças crônicas, né? E algumas doenças agudas, como HIV, tuberculose, hanseníase, essas doenças que ainda são endêmicas. Algumas parasitárias, né? Esquistossomose. E aí, a gente aprendeu lá atrás, quem é da saúde aí sabe que nós temos, nosso SUS teve essa organização aí. Na base, a atenção primária. Para ir para a atenção secundária, o ideal é passar pela atenção primária e seguir para a atenção secundária se fosse necessário. E assim seguir para a terciária. Né? Um exemplo, eu estou com um paciente diabético que está, né, com uma crise glicêmica sem controle e ele está com sinais clínicos de piora. Então, eu tenho que mandar para um especialista. Ele precisa ir para um endócrino para ver se regula, aumenta a dosagem, porque eu estou aqui no posto de saúde como clínico geral. Aí ele vai para a atenção secundária, para passar no endócrino e ver se há necessidade de incluir uma insulina também. Estou dando só um exemplo. E aí, ele volta para a atenção primária, já com a mudança das medicações. Só que aí ele usa a insulina que o médico lá, o endócrino, passou. E aí a insulina deu uma baixa de glicemia abrupta, né? E ele teve uma queda de glicemia rápida e teve um desmaio. Aí ele vai lá para a terciária, que vai lá, vamos dizer assim, para um hospital, né, de grande porte, para corrigir isso. E depois descobre que ele está com uma lesão no pé e que precisa também amputar, e enfim. Então, a gente entender que dentro do processo da linha de cuidado, a gente tinha essas ações, de passar por uma atenção segunda e terceira. Mas entendam que esse nível de atenção, a gente demonstra aí hierarquia. E isso remetia, muitas vezes, a uma disputa de poder. É como se a atenção primária fosse tudo básico, fosse tudo fácil, né? A secundária tem mais tecnologia, a terceira mais ainda, né?
e muitas vezes essa hierarquia dificultava a comunicação entre os níveis de atenção. O ideal era um contra-referenciando para o outro e o retorno da referência chegasse para quem enviou. A gente chama de contra-referência. Referência, eu mando, e a contra-referência é quando eu recebo a resposta do que eu mandei. Mas isso, na prática, não acontecia. Então, à medida que os problemas aumentaram, se entendeu que esse modelo que a gente chama de piramidal não era mais suficiente. A gente tinha necessidade de mudança de modelo, porque o modelo piramidal fragmentava as ações. Eu não sabia o que acontecia na parte da atenção primária, nem da ambulatorial, nem da especializada. Então, se entendeu que era preciso mudar a organização da rede, ao invés de níveis, eu vou colocar a atenção primária, ao invés de ser na base, ele vai para o centro, porque ela é o centro. Ela é a porta. Ela é a ordenadora do cuidado. Então, essa concepção hierárquica né, de pirâmide foi substituído por outra, onde a rede ela é poliárquica. Eu tenho um centro, mas ninguém é maior que ninguém. A gente precisa se falar. A rede está ao redor e não acima ou abaixo. Porque toda hierarquia fala sobre relações de poder. E todo mundo aqui no mesmo nível, a gente está dizendo um precisa do outro. Ok? Até aí, ok, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Pode dar um ok aí, viu? Até aí. Tudo ótimo, maravilhoso. Pronto. Então, vamos lá. Ah, tá. Mas qual é a diferença entre ter sistema fragmentado piramidal e sistema de rede? A diferença é que numa pirâmide eu tenho componentes isolados, tem um nível de hierarquia, e hierarquia muitas vezes é necessário, né, para uma tratativa, mas muitas vezes, quantas vezes eu ouvi falar assim, o povo da atenção primária não sabe de nada, já chega aqui o pessoal já todo estourado, tal, como se a unidade hospitalar tivesse mais conhecimento que os outros. Então, essas questões trazia uma questão de nível, atenção primária, secundária, como se fossem níveis mais especializados. Isso não é legal. O sistema piramidal também orientava muito para a condição aguda, né? Voltada para indivíduos, o sujeito sempre é o paciente, é sempre reação ao que já está acontecendo. A ênfase é só em ações curativas. E a gente remetia muito ao modelo privatista. Na rede de atenção, que é aquele modelo poliárquico, a organização da atenção é contínua. Ele pode ir lá para a especializada e volta para mim, como ele pode ir aqui do lado. Às vezes um problema é social, a gente manda até para o CRAS, que está aqui do lado, que é Serviço de Assistência Social, e ele volta para mim, porque ele também é da saúde. Uma questão de violência intrafamiliar, que chega lá um menino todo machucadinho no posto de saúde, é um problema só da saúde? Não é. Então, eu preciso redes de apoio, né? E essa organização poliárquica, ela traz mais proximidade, ele é orientado para condições tanto agudas como crônicas, ele é voltado para uma população, o sujeito é agente de saúde, é o agente da saúde, né? Ele é proativo, ele é integral, ele é multiprofissional. É isso. Só para trazer algumas nuances, né, do modelo. Aqui é só para entender, né, de que a unidade básica, ele é a porta, mas ele pode ter um paciente que foi para um hospital. Acho que aqui vocês veem o cursorzinho? Acho que sim, né? Então, eu tenho um paciente que precisou ir para um hospital. Ele teve um ferimento na perna crônico, né? E precisou sair do hospital, porque só era o cuidado agora com a ferida. Ele volta para a casa dele.
Mas ele sai de alta do hospital? Não, ele sai com a equipe de apoio na atenção domiciliar, que a gente chama, né, tem gente que chama de home care, né, mas dentro a gente tem atenção domiciliar. No SUS é chamado de Serviço de Atenção Domiciliar, SAD. E aí, tá, mas ele tem a equipe do hospital, vamos dizer assim, do SAD, né, que dá apoio, porque deshospitalizou, tirou do leito hospitalar, mas ele ainda está internado pelo hospital pela atenção domiciliar. E aí, quando a ferida dele ficar boa, ele vai ter alta, mas ele deixa de ser da unidade básica? Não, tá? E aí, ele tem também, como ele é um diabético, está com um ferimento crônico, ele precisa passar no grupo de feridas, no atendimento especializado, ele precisa ter acompanhamento também das especialidades necessárias, por exemplo, um vascular, né? Então, entende que a gente está falando em rede? É assim. Então, vamos para as características da rede pelo Ministério da Saúde, né? As redes de atenção, ela precisa ser integradas, né? Elas precisam ter complementaridade, elas precisam ser completadas, né? Uma unidade completada por outra. Ela tem, né, que ser objetivas, né? Atenção contínua integral. Elas devem ser construídas. Muitas vezes, a gente não tem respostas prontas para aquele problema. A gente vai planejar, né? E muitas vezes a gente vê uma necessidade que não está contemplada dentro da rede. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Existem crianças aqui no município que elas nascem com doenças raras. E o SUS não tem previsão não está prescrito no financiamento do SUS uma alimentação especial para essas crianças. E às vezes a família tem que judicializar, entrar na justiça para conseguir, porque o alimento é muito caro. E aí, estava previsto no planejamento, no financiamento? Não. Mas o município, diante do mandato judicial, precisa prover esse financiamento. E aí é que são os arranjos da gestão. Muitas vezes a rede não está preparada para uma demanda que já está existindo, porque aí ela vai observando que não é uma criança, que começa a aparecer a segunda, a terceira, a quarta. Aí ela começa a compreender que precisa de um serviço de referência para doenças raras. Por exemplo, a gente aqui tem dentro da UESB um serviço de epidermólise bolhosa, porque já tem uma população grande, inclusive a região aqui leva as crianças de epidermólise bolhosa para ser atendido com a especialidade lá na UESB. A UESB dá suporte ao município de Vitória da Conquista com esse ambulatório, que só tem na UESB. E aí, isso aí vem das necessidades que vão surgindo. Então, o SUS continua sempre sendo construído, tá? Elas devem ser organizadas e deve ser avaliada o critério de eficiência. Vocês vão ver isso na unidade 3 de planejamento. Eu preciso ver se uma ação, ela teve eficiência, porque eu estou reproduzindo uma ação e não avaliando ela, né? E ela tem que sempre ser voltada para a necessidade da população. Sempre. Não cumpre nada material nenhum, nem insumos, nem abra serviço, sem saber se isso vai ter impacto para a população. Por isso que planejamento é tudo. Resumindo, um conceito de rede, isso aqui, quem fala muito, vocês quiserem, mas no material lá a gente disponibilizou. Eugênio Vilaça é quem desenvolveu aqui um grande estudo sobre as redes de atenção. Ele traz que as redes de atenção são organizações poliárquicas e não hierárquicas, tá? Tirar a hierarquia aí, pirâmide, não. Poliárquicas, de conjunto de serviços vinculados entre si, numa missão única, com objetivo comum, com ação cooperativa e interdependente, um precisa do outro. Por isso que essa rede aqui, essa foto dessa rede, todo mundo precisa um do outro. Que permite ofertar atenção contínua, integral à população de um território definido.
Essa foto eu coloquei justamente para entender que na rede precisa de vários componentes e várias mãos. Tá, então, quais são as redes que foram organizadas no Sistema Único de Saúde atualmente? Lembra que eu falei que as doenças, houve mudança das configurações das doenças, porque a população mudou? Então, teve que ser criada uma rede. A rede cegonha nunca vai deixar de existir, porque mulher tem sua função procriativa também, e ela sempre vai ter que ser organizada para atenção ao parto, né? Porque anatomicamente a mulher pode parir, né? Então, essa rede cegonha é para atenção ao parto e nascimento, e a criança. A rede de atenção psicossocial, lembra que eu botei lá no slide que a mudança da população trouxe também, né, uma parcela de doenças da modernidade, porque a gente vive também um avanço nas tecnologias, um avanço, né? Antigamente, para se falar mal de alguém, tinha que correr um boato. Hoje, o boato corre na internet. Então, você facilmente pode ser afetado psicologicamente por conta de um comentário que gerou. Então, entenda que a tecnologia invadiu sua vida. Às vezes, num grupo, a gente é afetado. Um grupo de WhatsApp. E as relações humanas mudaram. Então, se mudaram, mudou também as tensões, as ansiedades, surgiram novas doenças, porque outras questões que envolvem aí, né, o ser humano, mais complexos. Aí, oi. Tá. A rede de atenção às urgências tiveram que ser organizadas, porque lembra que a gente falou que a população adulto cresceu, né, muito, e as violências no trânsito se tornou um problema de saúde pública. E as violências urbanas também, tá? Então, a gente vê aí acidente de trânsito e também as violências, né, homicídios, né, feminicídios, e as violências dos centros urbanos. Então, a rede, além disso, na rede de atenção às urgências, a gente falou que as doenças crônicas afetam também a rede de urgência, porque nós temos aí as doenças coronarianas, os infartos da vida, né? E as doenças neurológicas, que entra aí os AVS, AVCs, né? Então, e também os traumas, né? Que é os acidentes de trânsito. Então, isso daqui afetou o sistema público, e aí a rede teve que ser organizada para atender essa demanda. As doenças crônicas são aquelas que a gente cresceu com a população idosa. O idoso está existindo, ele está chegando a 80, 90 anos, mas ele não está livre de doença. Ele vem carregando, né, as demências, ele vem carregando a hipertensão, ele vem carregando a diabetes, ele vem com as doenças renais, as doenças respiratórias, que é muito prevalente em idoso. Tá. Então, a rede teve que se organizar para atender essa demanda. E a última rede que vem aí, né, que é uma rede mais nova, que é do cuidado da pessoa com deficiência. E na base ordenadora de tudo isso está que para entrar nas redes, se é para parto, eu vou ter que fazer pré-natal na atenção primária. Se é para eu estou com um transtorno de ansiedade, alguma coisa assim, eu passo na atenção primária, e essa atenção primária é que encaminha para as unidades da rede de atenção psicossocial, e aí por aí vai. Eu vou falar não aprofundando muito, mas dando alguns detalhes de cada rede, porque é necessário vocês conhecerem como é que funciona a rede cegonha, que hoje está sendo chamada de rede Aline, e eu vou dizer por quê. Tá? A rede cegonha, ela foi uma estratégia, né, de reorganização da atenção ao parto. Infelizmente, parece simples, é um processo natural da mulher, a mulher gestar, né, até aquela gestação, mas na hora do parto tinha problemas. Ela passava a gestação tranquila e quando ia parir, dentro das instituições, problemas e mortalidade materna. Hoje, um desafio ainda é reduzir a mortalidade materna no nosso país, que ainda é alta, tá? Então,
a Rede Cegonha trouxe algumas inovações. Primeiro, direito a planejamento reprodutivo, métodos contraceptivos garantidos dentro da rede, está dentro dessa rede, né? Os recursos vêm para os planejamentos reprodutivos. Onde é que eu acho isso? Dentro do posto de saúde, lá, você ajuda, eu quero pegar meus métodos contraceptivos todo mês aqui, com consulta ainda com um profissional de saúde, ele não vai te entregar o método, ele vai te consultar, ver qual é o melhor para você, né? E ajustar, não deu certo com esse, ajustar para outro. Você vai sempre ter essa conversa com o profissional, aonde? Através da atenção primária. A atenção humanizada à gravidez é quando ela, estou grávida. Aí eu começo o meu pré-natal. Mínimo de 6 consultas, tá? Mínimo, né? E depois tem um vínculo já com a maternidade, porque isso está dentro previsto na Rede Cegonha. Eu preciso ter vínculo já com a maternidade. Eu tenho que ir lá antes de nascer meu bebê, eu tenho que conhecer a maternidade, onde eu vou fazer um passeio, ver como é a sala de parto, isso aqui. E o puerpério, se acompanhado, o posto de saúde tem que ir ou na minha casa ou agendar a minha consulta de puerpério. É quando eu já estou, né, no pós-parto. E na Rede Cegonha prevê que essa criança tenha um nascimento seguro dentro de uma unidade, né, com uma equipe multiprofissional, e ela seja acompanhada até os 2 anos de idade dentro do posto de saúde. Isso está previsto tudo na Rede Cegonha. Então, os componentes da Rede Cegonha é pré-natal, tá? Parto e nascimento, puerpério e atenção à criança, ver que saúde reprodutiva está na base, certo? Porque ou o planejamento familiar pode ser para prevenir a gravidez ou para planejar a gravidez. E depois que ela sai da gravidez, ela volta de novo para o planejamento reprodutivo. Então, por isso que fica aqui, tá? No pré-natal, o que é que ele tem? Tem que ter avaliação precoce, os exames logo iniciais, testes de gravidez, exames todo mês de pré-natal, né? Se for de alto risco, já tem uma referência de alto risco num ambulatório de alto risco, né? Então, se é uma gestação de alto risco, ele não pode ficar só sendo atendido no posto de saúde, tem que ter também a consulta com o profissional do alto risco. E olha aqui, vinculação da unidade básica de saúde à maternidade. Onde vai parir, já tem que ter um vínculo. Parto e nascimento. Não pode faltar leito para a mulher que vai parir. Ambiência, o que é ambiência? Partos humanizados com locais, com macas adequadas, né? Direito a acompanhante, no Rede Cegonha, mulher não, se ela quiser, ela pode deixar o esposo, isso já é lei, tá? Todo parto tem que ter avaliação de risco, boas práticas na condução do parto, não é toda hora fazer toque nessa mulher, não é toda, se ela quiser andar, ela anda, se ela quiser sentar, ela anda, se ela quiser tomar banho, né? Um parto humanizado quer dizer, eu posso também ser protagonista no meu parto. Não é deitar na maca e ficar fazendo força até a hora de parir. Isso não é recomendado, tá? Porque antigamente botava na maca e ficava lá até a hora de chegar, né? Práticas, né, do cuidado, né, dentro da maternidade precisa ter cuidado horizontal e conselho gestor. No puerpério, aleitamento, acompanhamento da criança, visita na primeira semana, busca ativa de crianças que são baixo peso, por exemplo, prematuros, planejamento reprodutivo. Transporte e regulação quer dizer, dentro da rede, a mulher que tiver baixa renda, por exemplo, ela tem direito a ter um valor para as consultas pré-natais, é só ela cadastrar. Aí, consulta pré-natal, ela tem um valor para ir todo mês, né, fazer sua consulta, e tem um valor para o táxi para ir para a maternidade, tá? E a vaga sempre que é, na regulação, não pode faltar vaga para... Não tem vaga, porque tem gente que fala assim, não tem leito de TI, mas para parto não pode falar isso. E tem que ter, tá? Tá na lei, viu? Isso aqui são os componentes, que eu não vou detalhar aqui para vocês, mas para dizer que toda gestante tem direito a, no mínimo, tantas consultas, até a odontologia está aí dentro, tá, gente? Ultrassom, tudo que é direito dela está ali na Rede Cegonha. E o de alto risco tem ainda outra sonografia, por exemplo, com Doppler, porque é necessário.
ali também, dentro do componente parto e nascimento, se direcionou recursos para casas de parto de gestante. Por exemplo, o bebê nasceu e era prematuro. O bebê está lá na UTI, a mãe recebeu alta. Aí, na Rede Cegonha, prevê a casa da gestante para ela do bebê e da puérpera. Se ela for gestante e precisar ficar sendo acompanhada no alto risco mais de perto, ela pode ficar lá. Se ela for puérpera e o bebê está lá internado na UTI, ela pode ficar lá. Então, se chama Casa da Gestante, do Bebê e da Puérpera. E, assim, vários hospitais foram reformados para criar uma ambiência melhor para o parto, tá, gente? O próprio Exaú Matos, aqui no município de Conquista, foi reformado. Dentro, né, internamente. Criados leitos de UTI também. Ampliou muito o leito de UTI por causa da Rede Cegonha. UTI neonatal, que eu estou falando. E também leitos, né, não é só para parto. A UTI neonatal é para os bebês que não nascem, né, nascem prematuros ou com alguma insuficiência respiratória, alguma condição. E aí, gente, nesse Rede Cegonha, se criou também, vocês vão ver que não só na Rede Cegonha, como na rede de urgência, precisa ter acolhimento com classificação de risco. A gestante está achando que está com dor no abdômen, que parece que está parindo. Ela vai lá no hospital, lá tem um serviço de acolhimento que vai avaliar, fazer toque, ver se ela está em trabalho de parto mesmo ou não. Esse serviço tem que ficar nas portas de entrada dos hospitais para avaliar primeiro. Ela não pode chegar lá na recepção e falar: não, tu não está em trabalho de parto, por uma atendente, vamos dizer assim, na recepção, entendeu? Tem que ser um profissional de saúde. Então, o serviço de urgência também é organizado dessa forma, ver dados vitais e tudo. Isso foi implementado nas redes, tá, gente? Toda a rede. Classificação de risco tem no SAMU 92, tem nas redes de urgência, tem na assistência ao parto e tem nas portas dos postos de saúde. Tem que fazer classificação de risco. Para qualquer pessoa que chegar lá, tem que avaliar dados vitais e tal. Estímulo, né, ao parto humanizado, né, liberdade de posição. Se ela não quiser sentir dor, pode dar o remedinho de dor para ela tirar a dor. Ninguém precisa parir com dor, tá? Segurança na atenção ao parto. Foram criadas casas de parto para ela ter mais liberdade, tá? Um acompanhante do lado, né? Casa da gestante do bebê, onde ela fica esperando seus bebês receber alta. Suficiência de leitos. E é isso. No cuidado ao recém-nascido, tem uma previsão de que todo bebê ele tem que sair, né? E ter, na primeira semana, uma visita e depois consultas regulares no posto de saúde, tá? Primeiro mês, segundo, terceiro não, quarto, sexto, nono, tem que ter todo o acompanhamento. E esse cuidado da criança é feito na atenção primária. O transporte seguro é o deslocamento pré-natal, como eu já falei, para a maternidade e sempre a regulação de dizer onde é que vai ser o leito dela. Ou seja, vaga sempre, tá? Existe um município que implantou o SAMU Cegonha, que é a ambulância própria para parto. Nem todo mundo adotou, nem todo município adotou o SAMU Cegonha. Eu acho que nessa rede Aline agora já implementou de ter o SAMU só para parto. A rede Cegonha é como se fosse, esse é o desenho, tá? A mulher aqui no domicílio, ela está sendo acompanhada na unidade básica, faz o pré-natal, já tem sua maternidade, a maternidade de baixo risco é essa, se for de alto risco é a de cá. Ou se ela quiser parir num parto, né, mais humanizado com acompanhamento, pode levar a mãe, tal, centro de parto normal. E a casa da gestante, da puérpera, para se o bebê ficar aqui ou se ela precisar ser acompanhada aqui. Vamos dizer que ela mora numa zona rural e precisa fazer acompanhamento no alto risco, ela já fica aqui perto da maternidade. Isso é uma rede organizada para assistência ao parto e nascimento. Por que mudou o nome agora? Rede Aline, gente, porque Aline Pimentel foi uma mulher negra da cidade de Belford Roxo que passou por grandes problemas, né, no seu processo de gestação. Ela, grávida de 6 meses, chegou na unidade hospitalar
sentindo dores, tinha passado mal, aí ela foi no hospital, foi medicada e liberada para casa. Depois ela voltou pior, né? E aí constatou-se que o bebê dela estava morto. E aí internou ela ficou lá esperando alguns dias para fazer a curetagem. Só que como demorou, a família não teve direito a acompanhante, a família conseguiu ter acesso, viu que ela piorou, e sem ainda realizar a retirada, né, do bebê, que já estava morto, depois esperou transferência, porque ela piorou o quadro dela, tipo, ela não tinha condição de fazer mais naquele hospital, porque ela estava numa situação mais grave, e aí teve que esperar a transferência. Nessa transferência, que demorou alguns dias, ela também foi a óbito. Então, se mostrou que houve muita negligência no processo, a família entrou com a ação, né? E aí chegou a Organização das Nações Unidas e o Brasil foi condenado, né, com uma morte materna por causa evitável e violação dos direitos humanos. A partir daí, né, houve uma mudança né, nos compromissos do Ministério da Saúde para essa questão, né, do apoio ao processo, né, de gestação e também parto. E aí se avaliou que muitas das mortalidades maternas são evitáveis, né, e que existem regiões que têm diferenças, né, de acesso a unidades hospitalares. Foi isso que eu falei, por isso que as redes têm que ser organizadas. Quais foram as inovações? Ah, tá. E se observou também que a mortalidade materna é muito prevalente em mulheres negras, tá? A maior parte são mulheres negras. Então, se entendeu que teria que também ter uma atenção de recorte de raça, né, cor, em relação a essa atenção. Então, o que é que mudou com a Rede Aline? Botou mais exames para atenção pré-natal, incluiu outros testes rápidos, como HTLV, hepatite C, que não tinha. Tem que ter um ambulatório de gestação de alto risco, né, para tiver, né, um número de habitantes maior na cidade. Então, assim, a rede teve que se melhorar para ter uma qualificação, né? E é necessário se implementar e pensar sobre um processo que é tão natural da mulher e que corre riscos, né? Como é que a mulher está gestante e morre porque ela foi parir? Isso não tem nem lógica, porque é do processo natural da mulher, tá? Pronto, a gente terminou a rede Aline, antiga rede Cegonha, e vamos para as RAPs, né? Tudo bem aí, gente? Tudo ótimo. Então, as RAPs, né, é a rede de atenção psicossocial, né? A partir, né, de 2011 se falou da portaria e incorporou e consolidou em 2017, né? As RAPs, ela traz uma articulação de pontos de atenção para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo também, dentro das RAPs, os transtornos ocasionados e decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Lembrar que as RAPs veio de um movimento também, gente, de um movimento de reforma psiquiátrica. Se entendeu que tirar as pessoas com sofrimento psíquico da sociedade e colocar em hospital psiquiátrico não era solução de saúde, não. Ao contrário, não se resolvia o problema, às vezes, muitas vezes piorava, né, a situação. E se entendeu, dentro da reforma psiquiátrica, que aquele ente familiar ele tem que retornar para o seu eixo familiar, porque, inclusive, faz parte do seu cuidado, do seu tratamento. Está próximo de quem se ama, de quem, né? Claro que tem algumas estruturas familiares que são críticas, mas isso aí depois se avalia entre a assistência social e vê essa reinserção. Mas hoje os hospitais psiquiátricos, eles só existem para as crises. Não pode ser um local de moradia como era antes, né? Então,
a rede de atenção psicossocial veio nessa remodelagem. Foi um movimento aqui, por exemplo. Aqui em Vitória da Conquista, nós tínhamos um hospital psiquiátrico e ele teve que devolver aqueles pacientes todos que estavam lá, moradores há muitos anos. Alguns ainda estão lá porque não se encontrou a família. Não se encontrou. E não tinha referência. Foram pacientes que foram deixados, nunca procurados por familiares. Então, alguns permanecem. Se bem que o hospital hoje, que antes era o Afrânio Peixoto, ele hoje não é mais psiquiatra, ele é um hospital de cirurgias hoje. Foi-se criada apenas uma ala dentro do Crescencio Silveira, só para alguns leitos hospitalares para os pacientes em crise. E dentro desses pacientes, tem um ou dois, se eu não me engano, que ainda são moradores porque não se encontrou a família. Mas o projeto, né, da reforma era devolver os pacientes que já estavam super controlados, né, das crises, já estavam regulados e tinha condição de voltar para seu domicílio. Então, dentro dos pontos de atenção da RAPS, o que compõe a RAPS? As UPAs, que são necessárias, por quê? Porque dentro de uma situação, né, uma medicação que ainda não está, né, dando ou que usa de um tempo contínuo, mas que precisa ser modificada, ele entra num surto ou numa crise, ele entra primeiro pela UPA. Então, ele vai para a UPA, ele vai começar a utilizar alguma medicação e dali, ou um evento adverso de uma medicação, que às vezes acontece, impregnação por algum componente de algum remédio de uso prolongado, ele precisa de uma UPA para começar a entrar na rede de urgência. Se precisar de internamento, se for resolvido ali só com a medicação da UPA, ok, volta para casa. Mas se for necessário internamento, ele vai para um internamento de hospital geral. Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, nós temos a UPA, da UPA vai para o Hospital Crescencio Silveira, se for uma crise psiquiátrica e se for necessário internamento clínico. Clínico não, psiquiátrico. Então, o consultório de rua, ele é utilizado principalmente, né, para os pacientes que são usuários, né, de álcool e outras drogas. Eles também, né, fazem outros, não é só para esse tipo de atendimento. O consultório de rua acaba também tendo a demanda da doença clínica dele, né? Algumas vezes eles trazem os pacientes. Eu coordenei a UPA e o HGVC durante 14 anos, e muitas vezes o pessoal do consultório de rua trazia os pacientes que estavam, por exemplo, com a ferida crônica. Ele não vinha pela crise, né, do uso de álcool e drogas. Muitas vezes aquela condição do uso de álcool, principalmente o álcool, que morava na rua, né, dependência química total. Aí ele adquiria outras infecções e o consultório de rua dá conta disso também. Trazia numa situação que precisava de internamento, uso de antibiótico, ele fazia essas mediações. Os CAPs, né, que a gente tem as modalidades de CAPs, CAPs 1, 2, 3, CAPs AD, que é álcool e drogas, e CAPs I, que é o CAPs infantil. Então, precisa para acompanhamento contínuo ambulatorial desses pacientes portadores, né, de alguma doença psíquica ou de dependência química. As unidades de acolhimento são unidades transitórias, né? São unidades onde esse morador de rua ou esse usuário de álcool e drogas precisa, né, de um acolhimento ou de uma iniciativa, né? Então, essas unidades, elas podem ser implantadas para um cuidado a esse paciente, né, com equipe multiprofissional aqui. O SAMU, ele sempre está articulando com todas as redes, tá? O programa Volta para Casa é justamente o que eu tinha dito no início, que é o paciente que estava no hospital psiquiátrico, já, né, está estabilizado, e ele vai voltar para casa. Inclusive, o governo federal, a gente pode consultar, vocês mesmos podem consultar aí, mas existia um recurso para esse retorno, né? Um recurso para esse retorno, para que ele possa voltar e
né, iniciar, né, uma vida social, mas ter uma renda para, inclusive, para as medicações, a maioria são ofertadas pela rede SUS, mas para que tenha, né, uma questão mesmo dessa reinserção, de poder ter uma vida digna também, desse retorno. Se eu não me engano, tinha um cadastro e uma bolsa, um valor, né, que ele recebe para retornar. Muitas famílias também recebiam por conta disso, viu, gente? Muitas famílias recebiam porque ele voltava, tipo, com a pensão. Aí eles achavam legal, né? Porque ia ter uma renda. Então, o centro de convivência são centros que eram um centro de principalmente para álcool e drogas também, né? Que é para recuperação daquelas pessoas que não tinham, né, um apoio familiar, né? E aí era uma unidade transitória para essa recuperação, tá? Residências terapêuticas também. E a gente nunca tira hospitais gerais, que eu já falei, e a atenção primária à saúde, que nunca sai de qualquer rede, vai estar ela aqui. Cada componente que eu falei aqui atrás, ó, veja bem, UPA, consultório de rua, tal, a gente tem que encaixar ela. Então, a unidade básica, né? A equipe do EMULT lá dentro da unidade básica, o consultório de rua está tudo configurado com uma atenção primária, tá, gente? O centro de convivência e cultura é um lugar para socializar essa pessoa que sai do hospital, tá? Apoio, atenção, residência de caráter transitório, que é para os pacientes que saem dos hospitais também, antes de ir para os domicílios. Então, são aqui tudo considerado como ponto de atenção, mas da atenção primária. Os CAPs já são considerados como, né, atenção especializada, tá? Que aí entra aqui as especialidades, né? Vai ter aqui o psiquiatra, vai ter psicologia, né? Vai ter os profissionais envolvidos, né, nessa neuro, nesse acompanhamento dessa demanda. As urgências está aqui, o SAMA, sala de estabilização, tal. Então, só para vocês entenderem que quando tem uma enfermaria lá no Afrânio, ele está dentro do componente atenção hospitalar, tá? Só para deixar. Então, é isso aqui. A rede, ela tem, né, o consultório de rua, ele tem uma unidade básica de saúde, que tem um antigo NASF, que hoje é chamado de equipe EMULT, né? A gente tem uma casa de acolhimento terapêutico, a gente tem a UPA, um centro, um CAPS aqui só para álcool e drogas, né? Os municípios maiores têm quase todos os CAPs, tá, gente? Porque também é por população, tá? A rede de urgência. Essa aqui eu vivi 14 anos, há pouco tempo me dediquei agora só ao ESB, mas fiz parte dela, 14 anos dentro da rede de urgência, e é uma das minhas saudades. Então, assim, olha, pensa aí, é um desafio? Emergência lotada, dentro dos grandes hospitais. Chega aqui, está sempre lotada a UPA, está sempre lotado a HGVC. Mas tu chega lá no hospitalzinho, não vou falar do município aqui, porque deve ter muitos municípios aí, no hospital menor, de pequeno, a gente chama de HPP, hospital de pequeno porte, aí você vai ver lá, tá os leitos tudo vazio. Um ou outro, né, com condições clínicas mais, vamos dizer assim, que são de fácil manejo. Por quê? Por que acontece isso? Acontece isso muitas vezes porque as especialidades médicas, por exemplo, quebrou o braço, ele entra aqui e fica só para analgesia, para dar para dor, mas o ortopedista só tem no grande centro, então ele vai ser transferido e vai ficar aqui o leito. O leito está aqui, mas ele vai para uma maca aqui do Hospital Geral porque o ortopedista só tem cá. Então, muitas vezes na rede acontece isso. Ele é transferido por regulação. É um desafio, a rede de urgência é sempre um desafio, né? Porque lembra que eu falei assim, a atenção secundária e terciária é onde tem o maior aporte de recursos, de investimento, né? Porque lá que está as altas tecnologias, né? Onde tem, tá, eu tenho uma fratura, eu tenho que ter no mínimo um raio-x ou uma tomografia.
Daí eu vou para a especialidade. Então, tem muita dificuldade, porque muitas vezes a concentração de especialista é mais nos grandes centros. Ninguém quer ir trabalhar na Amazônia. E aí a Amazônia fica sempre sem, né, esse suporte. Tem que ir para lá, tem que ir para a capital, Manaus, porque os povoados ali ninguém tem nada. Então, é um desafio na urgência. Longas filas, portas de urgência sempre cheias, né? Paciente internado em maca, ausência muitas vezes de humanização, porque ninguém quer ficar numa maca. Múltiplos adiamentos de cirurgia, porque a demanda é muito grande, não tem sala de cirurgia para todo dia fazer 10 cirurgias. Disputa de leitos, principalmente de UTI, né? E por aí vai, né? Referências desarticuladas, muitas vezes uma pessoa grave não entra no leito de UTI, aí o outro, porque conhece, conseguiu o leito de UTI. Muitas vezes acontece essa desarticulação e essa falta de acuidade. Eu vou passar isso daqui para a gente, já são 8 horas, né? Eu queria fazer essa aula 6h30, 7h30, a gente terminar aqui no máximo daqui meia hora. Então, é isso. Dentro da rede de urgência, a gente tem falhas também na atenção primária, onde a consulta só é marcada, agendada, então quem está com a dor ali naquele momento tem que ir para a urgência. Às vezes os quadros agudos já mandam para a urgência, né? Muitas vezes existe uma desqualificação da porta da atenção primária que não sabe identificar os quadros agudos, aí falha na qualificação da urgência, falta de insumo. Às vezes ele sabe, mas não tem nada o que fazer, porque não tem material no posto de saúde para fazer. O paciente está com diarreia, 3 dias, está desidratado, não tem como fazer um sorinho lá no posto para hidratar essa pessoa, primeiro antes de mandar para a UPA, né? Entende? É isso. E aí, a gente sabia que tinha muitas, num tempo aí atrás, serviço de resgate, só o bombeiro que resgatava, né? Então, sempre tinha algumas deficiências. A rede de urgência, ela veio com força, entendendo que precisava reconfigurar a rede com vários componentes. Então, a promoção e prevenção é com as campanhas. Quando vocês verem nos outdoor, essas campanhas assim, ó, de, né, não ultrapasse, não sei o que, isso aqui é a parte da prevenção da urgência. Eu já vi muitos outdoor com aquelas fotos de carros todo acabado, assim, às vezes botava até o carro, assim, eu via na Paralela em Salvador, um carro todo amassado para impactar as pessoas de que a violência no trânsito é grande. Então, isso é a parte da campanha preventiva, tá? Porque tem que ser assim, com sensibilização, cinto de segurança, essas coisas. Botar o cinto de segurança obrigatório, o carro apita o tempo todo, foi dentro de um projeto maior, gente, onde todos os carros precisavam ter sensor se está usando o cinto de segurança ou não. Sala de estabilização, eu vou dizer o que é. A Força Nacional do SUS entra só em situações de calamidade, SAMU, UPA, atenção em hospital e atenção domiciliar. Lembra que eu falei que às vezes a urgência já foi feita, já cuidou daquele processo, precisa. Você vai ficar no leito de hospital só para cuidar da ferida? Não, vai para o atendimento domiciliar, libera o leito e continua com a equipe sendo acompanhada. Eu já falei disso. Né? Campanhas de violência no trânsito é prevenção, tá? A atenção básica tem que ter uma sala de observação para um tratamento de uma coisa básica, tá? Uma criança precisa de uma hidratação, uma crise glicêmica, né? De um paciente que está com a baixa de glicemia, por que mandar logo para a UPA? Corrige primeiro no posto. Tem médico lá, tem insulina por lá, então as coisas precisa ser manejada muitas vezes, ou tem, né? Quando é hipoglicemia, a gente tem que utilizar, né, a glicose. Quando é hiperglicemia, a gente usa insulina ou faz algumas outras medicações para reduzir. Então, isso poderia ser feito na atenção primária se tivesse um aporte também de né, equipamentos e estrutura. Mas a rede de urgência prevê que na atenção primária precisa ter uma sala de observação. E olha que fala aqui
depois que fizer acolhimento e classificação de risco. Na atenção primária também tem que ter. A sala, né, de estabilização também pode... Ali eu falei sala de observação na PS. Os municípios pequenininhos podem implantar, aí a gente tem toda uma regulamentação para isso, tá? Tem um número de habitantes, aí aí tem que ter um projeto para implantar uma sala de estabilização. Tipo assim, eu moro num município pequeno, não vai construir um hospital, porque o hospital é para uma população de 15 mil habitantes, não vai ter recursos do SUS para construir um hospital, mas pode ter uma sala de estabilização para se chegar a uma situação de infarto inicial, já monitorizar, já fazer as primeiras medicações, né? O protocolo de AIME já começa aí e ele já pedir regulação, mas já está todo monitorizado e já inicia alguma coisa. Isso pode ser liberado para um município menor, desde que esteja tudo dentro do credenciamento. Isso está dentro da rede de atenção às urgências. A Força Nacional do SUS, ela entra com motivo de situação emergencial. Por exemplo, a gente teve vários surtos de dengue em vários estados brasileiros e a Força Nacional do SUS, ela entra convocando profissionais para montar as tendas, né? Teve também na Covid, né? Então, aí a Força Nacional do SUS só é acionada quando é uma situação, né, de magnitude, tá? O serviço de urgência móvel, né? Porque a gente fala assim, ó, atendimento pré-hospitalar é SAMO, é antes de chegar no hospital, tá? Então, aí a gente chama de serviço de urgência pré-hospitalar. Ele chega na vítima ali naquele momento, antes do hospital. Aí, depois que ele avalia, ele vai ver se vai para um hospital de pequena porte, se vai para um posto de saúde, ou se vai para um hospital, para uma UPA, ou se vai já para um hospital geral. Por exemplo, um acidente de trânsito. Paciente desacordado, já suspeito de fratura, não vai levar para a UPA. Vai levar para o hospital geral, porque já está desacordado, pode ser TCE e tudo. Então, ele tem que pensar sobre isso. Central de regulação médica, está dentro das urgências. Por quê? Para sair uma ambulância, tem que ter um médico regulador dizendo essa ambulância que vai sair agora é uma básica, porque é uma crise de hipertensão, um exemplo, né? Então, ele vai deixar sair uma ambulância básica. Quem sai na básica? Um técnico de enfermagem e um motorista. Quem vai sair na avançada? Uma equipe inteira. Médico, enfermeiro, técnico e o socorrista, que é a pessoa que também ele está dentro, olha, não é motorista, viu, gente? Ele é um socorrista também, ele está ali dentro do processo também da equipe. Então, a central de regulação é para fazer a regulação da assistência do SAMO. E quem faz essa regulação é o médico regulador. E ele é considerado, no município, uma autoridade sanitária. Ele é a maior autoridade sanitária do município. Ele fala, vai receber esse paciente agora no Hospital X, sem vaga, com vaga. Ele é porta aberta. O SAMO entra em qualquer lugar. O componente hospitalar são os hospitais, tá? Existe hospital de grande porte e de pequeno porte. A gente chama HPP, hospital de pequeno porte. HGP, hospital de grande porte. Aí, qual é a diferença? É os serviços que oferta. Leito de retaguarda é assim. O hospital geral não tem leito suficiente mais para aquele tanto tal. Então, ele contrata, isso aconteceu muito na Covid, contratou os leitos daquele hospital, do IBR, se eu não me engano, foi no IBR, foi na Santa Casa, contratou naquele hospital das clínicas, leito de UTI, porque é leito que chama de retaguarda, para ter a mais para dar suporte aos pacientes do SUS. Isso é contratado, tá, gente? Só tem necessidade quando a demanda é alta. E quando é uma situação, por exemplo, precisou de muito leito de hidratação para dengue, né? Nos dengues hemorrágicas da vida. Então, contrata a mais, tá? Um custeio, geralmente, é R$300 dia para cada leito novo existente. As linhas de cuidado da urgência envolvem trauma, cardiologia, que é os infartos, né?
e a neurologia, que entra aí, a neurologia clínica, que é os AVS, e tem a neurocirurgia, quando é o trauma, que é quando é os TCS, tá? A atenção domiciliar eu já expliquei, é para deshospitalizar, tirar um paciente, né, que já está e ele não sai do internamento, ele vai para o domicílio e a equipe vai acompanhar no domicílio. Aí é a configuração da rede, tá? Então a gente tem aqui tudo que eu falei aí, ó, tá? E o SAMU passando por tudo. Tem a rede de atenção às doenças crônicas. Que rede é essa? As doenças crônicas, lembra que eu falei lá no início, por isso que eu precisei falar lá no início? As doenças crônicas representam um desafio hoje para o SUS e é um desafio global. Quais são essas doenças? As doenças crônicas são aquelas que nos acompanham a vida inteira, desde a descoberta. Elas são responsáveis por 70% das mortes no Brasil e exigem cuidados contínuos. E precisa ser coordenado esse cuidado. Quais são exemplos de doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, a pessoa descobriu, vai continuar com ela, né? Doenças cardíacas e renais, doenças respiratórias crônicas, né? Câncer é uma doença crônica. A partir do momento do diagnóstico, né? Do confirmação do HIV, pode desenvolver a doença, né? Que é a AIDS. As hepatites também são doenças crônicas, entre outras, estou dando alguns exemplos. Então, a rede de atenção às doenças crônicas, ela tem o objetivo de reduzir a morbimortalidade, que é o quê? O risco de adoecer e morrer por essas doenças, tá? Então, quais são os componentes dessas redes, das doenças? A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, por isso que é DCNT. São doenças crônicas. Algumas são não transmissíveis, outras são transmissíveis, tá? Como o HIV, né? Componentes, hepatite também. Componentes, né? Quais são os componentes da rede? É promoção e prevenção da saúde, atenção primária, que é a grande ordenadora desse cuidado, atenção especializada hospitalar e atenção domiciliar e reabilitação. A linha de cuidado de cada doença dessa vai ser estruturada a partir de protocolos clínicos, identificação precoce, acompanhamento longitudinal. Um exemplo, paciente diabético, ele tem todo um documento, se você botar se você pesquisar aí agora, linha de cuidado para o paciente portador de diabetes, lá vai ter tudo o que precisa ser feito com o diabético ao longo do tempo. Isso se chama linha de cuidado. Então, quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? A atenção primária, que vai saber onde ele mora, vai acompanhar ele lá no dia a dia. Se ele precisar de um acompanhamento especializado, ele vai ter que ter um centro. Como, por exemplo, aqui um exemplo de centro especializado é o SEMAI. Então, se ele precisar ser acompanhado pelo vascular, é a atenção primária que manda ele. E a atenção hospitalar vai estar ligada, porque dentro da intercorrência de uma diabetes, precisa da atenção hospitalar. E se ele tiver uma condição, por exemplo, de uma amputação de perna, ele precisa de um acompanhamento domiciliar e reabilitação após essa perda, né? Porque aí entra o quê? Se eu perdi uma perna, eu preciso do Centro de Referência de Reabilitação Física, que é o CEMERF, que aqui tem, né, no município de Conquista. Estou dando só um exemplo prático, para vocês entenderem como é uma linha de cuidado para uma doença crônica. Imagine as outras, todas as outras têm, tá? Como funciona? Primeiro, coordenação do cuidado através da atenção primária, as unidades de saúde é a porta de entrada. Ela quem coordena o cuidado, ela quem encaminha o paciente para outros serviços. Ela quem as linhas de cuidado são organizadas a partir, né, de cada doença crônica e as diretrizes clínicas de cada doença, a partir de evidência científica. Então, se houve, agora mesmo, houve a reformulação, né, das doenças cardiovasculares, inclusive para a questão da hipertensão arterial. Então, alguns protocolos foram modificados agora. O que é a hipertensão? A partir de agora, 12
por 8 pode ser uma pré-hipertensão. Então, a gente já vai ter mudanças de protocolos e de diretrizes clínicas. Por quê? Porque teve evidência científica nisso. A integralidade da atenção tem que abranger, numa linha de cuidado, eu tenho que ter a promoção, né, a prevenção, o diagnóstico, tratamento e reabilitação, e a manutenção dela. Isso é a integralidade. Estratificação de risco, eu preciso saber se esse paciente é de alto risco, de médio risco, ou se ele é, né, de baixo risco, tá? E o trabalho em rede, lembra que para uma doença crônica eu preciso de vários serviços que dialoguem, né, na continuidade do cuidado. É como se fosse assim, dentro da casinha da atenção primária, eu tenho diabéticos, eu tenho diabéticos e obesos, eu tenho câncer. Entenda que a atenção primária nunca vai ser baixa complexidade, ele sempre é alta complexidade de problemas, ele tem todos esses problemas para lidar, ó. Doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas, cardiovasculares, está tudo na gerência da atenção primária. Por isso que é o motivo da nossa próxima aula, segunda-feira, viu, gente? E aí, para um modelo de atenção à doença crônica, a gente tem que saber quais os níveis de atenção que ele precisa, tem que saber quais os determinantes de saúde que afeta ele, e tem que saber quais os riscos que ele tem. Tipo assim, se ele é de alto, médio, alto risco, médio risco e tal. Aqui um exemplo, ó. Não sei se vocês dão para enxergar aí, né? Um exemplo, né? Um paciente que tem hipertensão arterial leve, em uso de antihipertensivo, ele está ainda, né, no nível 3, né, vamos dizer assim. Ele não é ainda um paciente de maior gravidade. Um usuário de hipertensão, mas tem diabetes também, né? E ele tem dificuldade na adesão de tratamento. Então, ele já é um nível de atenção que requer mais cuidado. Então, a gente precisa fazer a avaliação de risco e ver quais acompanhamentos esse tipo de usuário precisa. Então, isso é intervenções de acordo com... Porque nem todo mundo é igual a todo mundo, tá? Cada um tem uma linha de cuidado que precisa ser estabelecida. A rede de cuidado da pessoa com deficiência é a última rede que eu vou explicar aqui para vocês. É uma rede nova, gente, foi estabelecida a partir de 2017, mas ela vem ao longo do tempo sendo implementada. Inclusive, vamos dizer assim, nós temos, né, algumas legislações para os portadores de uma das deficiências, que é o transtorno do espectro autista, mas ela já foi agora a linha de cuidado para o transtorno de pacientes, né, pessoas com transtorno do espectro autista, ela já foi reformulada agora, né, recentemente, né, houve um redesenho da assistência à pessoa com esse tipo de deficiência. Então, veja que ela está sendo melhorada, né, aos poucos, em relação às suas, né, por isso que eu falo, o SUS é um SUS sempre em construção. Então, qual é o objetivo da rede para pessoas com deficiência? Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no SUS, ampliar a integração e articulação dos serviços, desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e na vida adulta. Imagine com uma criança que teve, né, um diagnóstico de autismo nível de suporte 1. Se ela não for cuidada desde o seu diagnóstico, ela pode precisar de um suporte 2. Ela pode, né, ter prejuízos grandes do ponto da interação social, do ponto da fala, do ponto, né, do cognitivo. Então, ou entra logo com a intervenção mais precoce, senão o prejuízo é maior. Por isso que fala, ó, ações de prevenção da deficiência na infância, justamente para que não chegue na vida adulta com sequelas. Quais são os componentes da rede, né, de pessoas com deficiência? O Centro de Especializado em Reabilitação, entenda que aqui nós temos que é o centro aqui em Vitória da Conquista tem um centro de referência de reabilitação física, auditiva, né, e está entrando aí agora
teve uma conversa para entrar também alguns transtornos do neurodesenvolvimento, entre eles o autismo. Mas não sei se já fechou. É uma sé que mudou a modalidade, certo? Então, esse centro de referência, ele não é de Vitória da Conquista, ele é regional, por isso que ele tem que atender de outros municípios. Dentro dessa, tá entendendo? Que um centro, ele pode ser referência para uma rede. As oficinas ortopédicas é um local, pode ser itinerante, né? Pode ser fixa também, tá? Justamente para chegar acho que tem até um programa aí agora, mais especialistas, né? Que está tendo até umas carretas agora para chegar a essas especialidades itinerantes, nos lugares mais remotos. Os centros de dias, serviço de atenção odontológica. Um centro-dia é um centro de avaliação, né, que já está falando, centro-dia, ele funciona, mas numa modalidade que não é de internamento, tá? Serviço de atenção odontológica para pessoa com deficiência, né, porque é um atendimento que precisa ser com um profissional que tenha uma habilidade para as deficiências, né? Então, tem muitos profissionais hoje que estão se especializando, inclusive, nessa população, porque você pegar uma criança com transtorno do espectro autista para fazer, né, até uma higiene dentária, o motor, o barulho, tudo tem que ser adaptado, então precisa de um serviço de atenção odontológica mais, né, adequado, né, para essa população. Serviço de atendimento domiciliar no âmbito do SUS, que continua, né, também, e atenção hospitalar, que nunca sai. Então, esses são as referências, né, para o centro de referência 1, 2, a modalidade é quando tem, por exemplo, só tem para reabilitação física e auditiva, vamos dizer, é uma modalidade 1, mas aqui já tem física, auditiva, tem fono também, a parte que faz a parte tanto de fala, tal, né? Tem a questão também da prematuridade que vai para lá, os prematuros, tem todos. Quando amplia mais o serviço, ele muda a modalidade de centro de referência, tá? Lembrar, né, que o centro de referência de assistência social tem que estar nessa rede, né? As oficinas ortopédicas, leitos de reabilitação nos hospitais, né, serviço de apoio diagnóstico que precisa, né, dentro dessa rede. E aí eu quero finalizar com vocês fazendo uma reflexão. A gente eu falei o tempo todo para vocês que eu sou apaixonada pelo SUS, porque o SUS é nosso, nós construímos, a gente vai para as conferências discutir sobre o SUS, a gente tem espaço para falar, olha, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que melhorar. Então, à medida que a gente vai discutindo sobre o SUS, a gente vai dizendo como a gente quer ele para a gente. E aí a pergunta vem, os problemas do SUS, é falta de organização ou é falta de gestão? Fica aí uma reflexão para vocês, tá? Pensar que o SUS está fazendo 35 anos, ele é novo, gente. Eu tenho 50. Então, ele é mais novinho que eu. Então, assim, a gente tem que entender que ele é a nossa resistência. Ele é a nossa resistência. A gente tem que lutar por ele, tá? Porque já houve movimentos aí para privatizar muitas coisas, né? Pense aí, privatizar uma unidade básica de saúde, né? Então, houve movimentos para a privatização, para privilegiar o quê? Né? A iniciativa privada. Tem interesses aí por trás, tá? Quando você pega um serviço que era SUS, regido pelo Sistema Único de Saúde, e você privatiza e bota uma empresa lá vai visar lucro, lá vai reduzir funcionário, lá vai ter que funcionar com tantos... Então, a gente tem que pensar que existem prejuízos nesse ponto de vista. Tem avanços, né? E tem desafios dentro desses 35 anos. O que a gente vê aí? A gente só vê um movimento para trazer uma imagem de que o SUS é sucateado. Mas ninguém
busca trazer as notícias que a gente tem mais de 290 mil unidades de saúde implantadas no país, que o SAMU, as UPAs, é um modelo, né, que a gente consegue dar conta, né, das urgências de uma forma muito do que acontecia nos domicílios, morria nos domicílios, e hoje a gente tem, né, uma unidade pré-hospitalar que já vê o paciente na casa e tem uma unidade intermediária que vai logo para a UPA e, se for grave, vai para a unidade hospitalar. Então, a gente precisa pensar que ele precisa ser fortalecido, qualificado, né? A gente tem o maior programa de transplante do mundo. A gente tem o maior programa de agente comunitário do mundo. Nós temos profissionais, trabalhadores do SUS, perto da nossa casa. Ele é quem vai levar a nossa notícia, né, para o posto de saúde. E que a gente tem, foram o primeiro país, né, a falar, a quebrar as patentes das medicações do HIV e AIDS. Tem um programa de imunização que atende a maior parte das vacinas. Se você for morar em outro país, você vai pagar a vacina do seu dinheirinho mesmo, do seu trabalho. E não vai achar no posto de saúde aberto, tá? Então, a gente precisa pensar que a gente tem problemas, mas a gente tem muitos avanços. E que uma parte desses problemas parte do quê? Do financiamento. A gente busca, dentro lá, você vê, o financiamento depende de quê? De aprovação aonde? Do poder legislativo, lá nossos deputados aprovar as mudanças fiscais. E, no entanto, lá dentro só tem empresário com interesses, né, próprios. E muitas vezes os interesses do povo não passam, né, que é um aumento de um imposto para beneficiar a saúde ou para beneficiar a educação. Então, o subfinanciamento muitas vezes está nisso aí. E aí, aqui é só para trazer um gráfico, né, que foi da auditoria do SUS, eu peguei deles, e assim, trazendo que dentro da arrecadação, né, do orçamento federal, boa parte do orçamento federal ele vai para a Previdência, uma metade dessa pizza vai para a dívida, né, dívida externa. Aí você olha para a saúde, que é o verdinho aqui, é um pequeno pedaço da fatia do dinheiro do orçamento. Então, é subfinanciado. E eu penso assim, faz muita coisa com pouco dinheiro. E o que é que contaremos, né, nos anos 40 do SUS? Fica aí a pergunta de Jaime Spain, que é um grande pensador sobre o SUS, né? E a gente tem que entender que existe disputa de projetos dentro desse cenário do SUS. A gente, da saúde coletiva, briga por acesso universal, melhor qualidade, mas um outro lado gosta de cobertura segmentada, né? Plano disso, plano daquilo, mais isso, mais aquilo. Então, a gente pensa que a gente precisa mais acesso universal e menos cobertura, assim, fragmentada. E aí, qual será a nossa escolha? A gente quer um SUS só com igualdade, onde todo mundo tem direito, mas ninguém viu que esse aqui precisa mais para ver esse jogo igual aos outros? Que a gente aplicar equidade é quando a gente olha para o lado e vê que ele não vai conseguir esse acesso igual a mim, porque ele tem algumas particularidades, singularidades. Então, eu preciso dar a ele mais um pouquinho para ele conseguir chegar onde eu estou, para ver. Porque, na realidade, o que a gente vê é quem está aqui no privilégio tem mais privilégio. E quem tem menos privilégios, cada vez mais embaixo. Então, a gente tem que pensar quais serão as nossas escolhas, né? Quando a gente votar, quando a gente escolher nossos representantes, quando a gente escolher os nossos projetos de SUS, né? Era isso que eu queria falar, minhas referências estão aqui. E é isso. Eu vou voltar aqui para vocês. A gente fechou em 8h30, 2 horas, porque essa aula era mais densa. E nós estamos aqui com vocês. Sei que a turma é grande, mas eu sei que
que a gente vai deixar disponibilizada a aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Se quiserem fazer, eu concordo, viu? Que a equidade deve prevalecer, dando mais a quem precisa mais. É, exatamente. Eu lembro quando eu trabalhava num posto de saúde e eu recebia, tipo assim, 10 ampolas da injeção, chamava Depo-Provera. Era uma injeção, não um anticoncepcional injetável. E eu tinha 10. E tinha muita pílula, recebia muita pílula. Ô, gente, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Nossa próxima aula é segunda-feira e teremos uma quarta, porque a gente tem que terminar o conteúdo e vocês fazerem essas atividades. Então, aí eu tinha 10 e muita pílula, muito preservativo e tal. E essas 10, aí eu tinha que pensar, tinha que ser para as mulheres. Aí eu fazia um critério, tinha quantos filhos? Mais de 3 filhos, algumas 4 filhos. Aí eu usava outro critério. Era usuário de, principalmente, álcool e drogas, porque tomar pílula, quem é usuário, não toma. Então, eu tinha que fazer um princípio para utilizar critérios para priorizar essa medicação injetável, que era aplicava uma vez, 3 meses protegida aí da gravidez, e aí a gente tinha que pensar quem precisa mais nesse momento. Então, as mulheres que tinham muitos filhos, as mulheres que usavam. Eu tinha muito nessa região, muitas mulheres que eram alcoólatras, né? Porque lá era uma região de zona rural, tinha aquelas produções de cachaça na região, então era cultural elas beberem. Então, eu utilizava de alguns critérios para equalizar isso aí, né? E ser mais justa do ponto de vista assim, ela não tem condição de tomar pílula e lembrar de tomar uma pílula no outro dia. Então, uma pessoa que tinha uma vida mais organizada, que tinha um nível de escolaridade melhor, ia pílula. E as injetáveis que tinham pouco, eu tinha que fazer algum processo né, nessa dispensação. Então, é preciso, na equidade, pensar nisso. Às vezes, eu tenho 3 vagas para tal especialidades para distribuir para uma população de tantos. Aí eu tenho que ir lá nos pedidos dos exames, pensar esse daqui e ver os casos. Né? E também não ir deixando para trás tudo, não. A gente tem que fazer uma equalização. Esse daqui, mais 2 muito prioritários, entende? Então, a gente precisa utilizar, né, do princípio da equidade sempre no SUS, tá? Queria agradecer a quem esteve presente nessa aula. Essa aula vai ajudar vocês na construção, exatamente, essa regulação. Acesso, regulação e acesso. Quando vocês forem fazer a minha cidade integrada numa rede de cuidados, é escolher um caso e ver quais as redes que ele precisa, né? Aí tem uns casos que a gente colocou para vocês pensarem nessas redes, quais serviços, quais necessidades, quais linhas de cuidado eu preciso ofertar para essa família. É mais assim. E vocês não precisam fazer mais de um slide, não. Se fizer, ok. Se quiserem fazer em 2, ok. Mas façam, tente colocar, né, as informações em um só, que fica bem legal. Né? Eu já vi uns bem legais lá. E queria parabenizar. Acho que eu vou encerrar, tá? A gravação e a gente se despedir. Alguém quer fazer alguma pergunta?